E aí, turminha, nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. E agora nós vamos abrir o nosso livro didático de matemática nas páginas 78 e 79. E nós vamos falar sobre maneiras diferentes de contar e registrar as quantidades. Para isso, nós vamos estudar um pouco e conhecer o material dourado. Bom, turminha, o material dourado a gente vai trabalhar muito nas aulas presenciais. Como por enquanto a gente não está nas aulas presenciais, eu vou apresentar para vocês aqui na tela o que é esse material dourado, que vocês ainda vão ver falar muito dele, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Olha só no início dessa página. Leonardo e Mariana conheceram as peças do material dourado. O Leonardo falou: "Que material legal!" E a Mariana disse: "Quantas peças diferentes!" Bom, eu quero que vocês entendam que na caixinha do nosso material dourado, que a gente vai trabalhar na sala, a gente vai encontrar várias peças com nomes e quantidades diferentes. Nós vamos ver várias peças chamadas de cubinho. São esses cubinhos bem pequenininhos e cada um representa uma unidade do nosso sistema de números, tá? E também vamos encontrar as barrinhas. O que são essas barras? É o agrupamento de 10 cubinhos. Então, cada cubinho vale uma unidade. Quando eu agrupo 10 cubinhos, eu formo uma barrinha, que equivale a 10 unidades, ou eu poderia falar uma centena. Depois também vocês vão ver no material dourado várias placas, tá? Todo esse material, gente, ele é feito de madeira. É um material bem legal de mexer. E o que são as placas? É quando eu junto 10 barrinhas e formo uma placa. Significa que eu tenho 10 barrinhas. Se eu contar, cada barrinha tem 10 unidades. Então, se eu contar 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, se eu fizer isso 10 vezes, eu vou entender que a minha placa possui 100 unidades. Então, a placa é o mesmo que eu falar uma centena, ou o número 100. E ainda eu vou encontrar no meu material dourado os cubos grandes, tá? Ele é bem grande mesmo e ele é formado por 10 plaquinhas. Se cada plaquinha eu tenho 100 unidades, o meu cubo, se eu somar o número 100 10 vezes, 100 mais 100 mais 100 mais 100, até chegar 10 vezes, significa que eu vou encontrar 1000 unidades. Então, o que vocês precisam entender? No meu material dourado, eu tenho cubinhos que representam uma unidade, eu tenho barras que representam 10 unidades, eu tenho as placas que representam 100 unidades e eu tenho o cubo grande que representa 1000 unidades, tá ok? Lá no finalzinho do livro de vocês, no material complementar, nós temos as fichas desse material dourado. É uma representação no papel aí de vocês desse material dourado, que está lá atrás no livro de vocês. Vocês vão encontrar lá o material complementar do material dourado e vocês vão localizar, tá ok? Então, vamos lá, turminha. Número 3. Agora, usando as fichas, responda. Olha só, Mariana perguntando: precisamos de quantos cubinhos para formar uma barra? Bom, eu falei com vocês já que no início da aula vocês podem contar aí, vocês podem pegar ou no material complementar de vocês ou nessa barra que está desenhada aqui, contem quantas unidades tem nela para vocês descobrirem quantos cubinhos eu preciso para formar uma barra. E o Leonardo perguntou: quantas barras são necessárias para cobrir totalmente uma placa? Lembrando que a placa é essa daqui. Quantas barrinhas eu precisei para formar uma placa? E nós vamos para a página 79. Mariana e Leonardo perceberam que podiam representar números com as peças do material. Atenção ao valor de cada peça. Bom, eu já falei todas para vocês. O cubinho tem o valor de uma unidade, a barrinha ela tem o valor de 10 unidades ou uma dezena, e a placa ele tem o valor de 100 unidades ou uma centena.
Mariana representou o número 64 com o menor número possível de peças do material dourado. Bom, vocês devem estar pensando, como assim? Eu vou representar um número com esse material dourado? Sim, eu não disse para vocês que cada pecinha desse material representa um número do nosso sistema de números? Então, Mariana queria representar o número 64 com a menor quantidade possível desse material. Olha como ela foi esperta. Ela pegou 6 barrinhas desse material. Cada barrinha não vale 10 unidades? Então, se eu contar 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10, eu encontro 6 vezes a quantidade 10, que é o mesmo que eu dizer 60. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 é igual a 60. E ela pegou 4 cubinhos, que tem o valor de 1 unidade cada cubinho. Significa que 6 barrinhas dela mais 4 cubinhos é igual a 64. Então, olha que maneira legal dela representar o número 64. E ainda, ela escreveu esse número em um quadro de ordens. Todos os números, gente, do nosso sistema de números, eles são escritos representando uma ordem. O último número sempre vai ocupar a casa das unidades. Então, se eu tenho 64, eu vou escrever o 4 na posição das unidades. Lembrando que a gente sempre escreve esses números nos quadros posicionais de trás para frente. Eu tenho 4 unidades e eu tenho 6 dezenas. Esse quadro nosso de ordens, a gente também pode chamar de quadro posicional dos números. A gente representa a casa das centenas, a casa das dezenas e a casa das unidades, tá? Aqui a gente usou o número 64, então a gente precisou apenas da casa das unidades, que é o nosso último algarismo, e utilizamos a casa das dezenas. Quando eu falo que eu tenho 6 dezenas e 4 unidades, significa que eu tenho 60 mais 4, que é igual a 64. O quadrinho ao lado das ordens, com as letras D e U, é apenas a abreviação das palavras dezenas e unidades, ok? Agora, eu quero que vocês representem para mim, utilizando as fichas do seu material dourado, aquela que você recortou lá de trás do livro, vocês vão representar os seguintes números que estão aqui, usando o menor número possível de peças do seu material dourado, que é esse que você recortou do seu livro. Então, eu vou ajudar vocês no primeiro exemplo. Eu tenho o número 16. Eu quero representar isso com o meu material dourado. Mas como que eu vou representar 16? Vamos separar esse número em dezenas e unidades? Quando eu falo que eu tenho 16, significa que eu tenho uma dezena mais 6 unidades. Qual é o material que vocês têm aí que representa uma dezena ou 10 unidades? Não é a barrinha? Quer dizer que vocês vão utilizar uma barra mais 6 cubinhos. Vocês representaram o número 16 com o material dourado de vocês. Uma barra mais 6 cubinhos. Significa que eu tenho 10 mais 6, que é igual a 16. Depois, vocês vão representar o número 34. Então, não é muito facinho? Se vocês pegarem 10 barrinhas, vocês vão somar 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. E aí, fica faltando o quê? 4, que são as 4 unidades do cubinho de vocês. E vocês vão representar assim também o 77, o 89 e o 101. Vamos fazer de maneira que a gente utilize o menor número de peças possível. Então, se eu tenho 101, tem uma maneira muito fácil de representar utilizando apenas 2 peças do nosso material dourado. Nós vamos pegar aquela que tem 100 unidades e vamos pegar a que representa 1 unidade. Assim, a gente formou 100 mais 1, que é igual a 101. Tá ok? Então, turminha, essa é a nossa aula de matemática de hoje. Nós estamos apenas iniciando ou conhecendo um pouco desse material dourado e essa forma diferente de representar os números, que já já vocês vão entender que nós estamos falando de representação
decimal do nosso número, porque o nosso sistema de número, ele é formado por quê? Sistemas decimais. A cada 10 unidades, nós formamos um grupo. Se eu tenho 10, eu formei uma dezena. Se eu tenho 10 dezenas, eu formei uma centena. E se eu tenho 10 centenas, eu cheguei à minha casa de milhar, que é a casa o quê? De 1000 unidades. Mas isso nós vamos aprender aos poucos e nas próximas aulas, tá ok, turminha? Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar e façam as atividades com capricho. Um abraço, fiquem com Deus.